volta com Vale Demais para mais um bloco. E agora a gente vai ter uma conversa sensacional com ela, que está à frente do programa Vozes de Superação, que estreou aqui na TV Tati SBT no primeiro sábado do mês de agosto e está sendo um grande sucesso. Ela vai falar pra gente agora como foi o programa do sábado passado e, claro, que uma fofoca, um spoiler do próximo episódio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito bom estar aqui sempre. A gente adora te receber. E veio na paleta hoje, né, Gui? Eu vi, eu falei, gente, tá tão Olha, verdade isso. É que, é que na TV ela dá uma distorcida de Das cores, né? Mas tá mais vocês duas do que eu. Eu tô meio que rosado. Não, tá na mesma não? paleta. É tudo cores irmãs que fazem. irmã? É. Eu tô naquele círculo, Isso. tô amiga de vocês. Vanessa, me conta como foi esse último programa desse último sábado. Foi o programa mais emocionante até agora. Ai, Eu quase chorei na hora de gravar, eu assistindo, eu chorei, Chorou? na hora eu chorei de novo e o pessoal tá falando exatamente isso, assim. Teve uma conexão muito grande, talvez porque seja a primeira mulher que apareceu, ela foi super específica em relação às dores que ela sentiu, conflito relacionado à maternidade, carreira, que é uma coisa que toda mulher encara e tem que lidar com isso. Ela falou muito de uma coisa que muita gente faz. Quando veio a pandemia, ela trabalhava com evento presencial. Estava no auge. 60 eventos já marcados para o ano. De repente veio a pandemia. E ela não quis sentir. Ela sabe aquela pessoa que fala assim, não quero sentir isso. Vamos. Começou a fazer. E aí o estresse acumulou sem ela perceber e ela teve uma convulsão emocional por estresse. Nossa. Quando viu, ela estava no hospital. Imagina isso. E aí ela foi sentir, aí ela começou a falar de como ela se sentiu fracassada, de tudo isso que estava acontecendo. Imagina os detalhes disso. Sim, e a gente fala muito agora sobre se reinventar e sobre esse próximo passo pós-pandemia, né? Porque antigamente as pessoas faziam uma faculdade, vou dar um exemplo aqui, de direito. E aí ele seguia a vida inteira na carreira de direito, estando feliz ou não, porque a gente muda, né? Nos transformamos. Às vezes depois de 15, 20 anos ali de carreira você não se encontra mais ali, mas as pessoas tinham o hábito de estar ali. E a pandemia, ela reivindicou muitos aspectos. Muita gente que estava dentro de um ambiente que não se sentia feliz falou assim, agora é a hora de mudar. Né? Comecei a fazer na pandemia, a gente já recebeu tanta gente aqui que começou a cozinhar, que começou a pintar, começou a fazer dentro de casa e mudou a profissão. Então a gente vê muito essa era das pessoas procurarem uma nova versão pós-pandemia, né? É isso mesmo. E o que aconteceu com ela é que durante a pandemia ela teve uma nova versão, só que depois que acabou a pandemia ela voltou a organizar eventos. Para você ter uma ideia, eu tive um evento no Anhembi de 2.500 pessoas, quem organizou foi ela. Antes da pandemia. E hoje ela continua fazendo isso. Então imagina ela contar esses detalhes de como foi. E ela falou muito de sentimentos. E muitas pessoas se identificam com esses sentimentos. Esse medo de fracassar. Gente, quem nunca teve esse medo? Esse medo de sentir e afundar. Então ela não queria sentir. E toda essa descoberta que ela teve dentro dela, sabe? E me fala uma coisa, se no caso dela, vou usar ela como exemplo porque é o que está em pauta, criaram diversos problemas emocionais, entre aspas, né? Alguns tipos de medo, medo de fracassar, medo de agir, medo de criar, medo daquilo não dar certo. Se aquilo não for tratado dentro da cabeça de uma pessoa, você acha que o futuro dela vai virar uma bola de neve, ela vai começar a achar que realmente ela não pode, que ela não consegue, que ela não deve? Eu tenho certeza disso. E mais, isso pode refletir também como problema físico. Como ela teve uma convulsão e o médico falou não tem nenhum motivo orgânico para ter essa convulsão. É estresse. E convulsão é emocional. Algo sério. É cortisol sério. No corpo, então, né? Quantas pessoas, na verdade, estão tendo problemas orgânicos e, na verdade, são problemas emocionais que estão por trás disso. Com certeza. E vários problemas emocionais de saúde mental causam sintomas físicos, né? E pra quem perdeu esse episódio, dá pra rever? Ele tá disponível? Tá lá no nosso YouTube, @Vozes de Superação TV, sem o tio e sem ser cedilhas. Vozes de Tudo Superação. junto. Tudo junto. Fica superacão, né? Agora, Gabriela, 11 horas e 23 lá, minutos. gente, eu já sei até o que ele vai falar. De fofoca, o que tem nesse próximo sábado? Pronto, no próximo sábado a gente tem um médico, o Dr. Cury, ele é cirurgião plástico e ele conta a história dele de quando ele era criança, que ele já queria ser médico, só que ele morava numa cidade pequena
que não tinha escola boa o suficiente para preparar ele para medicina. E aí ele vai contando todos os perrengues que ele teve no meio disso. Meu Deus do céu. Aí ele entrou na residência sem saber se ele era bom, porque cirurgião tem o lance de ter a mão ou não ter a mão, né? Aí ele falou assim, já pensou, eu estudei 6 anos de medicina, mas não sei quantos anos de residência para daí descobrir que eu não tenho mão. Então ele estava investindo muito na carreira dele sem ter certeza se ele ia ser bom nisso ou não. E eu achei super legal isso, porque tem muita gente que fala assim, mas será que eu vou ser bom naquilo, né? Eu quero fazer tal coisa, mas será que eu vou ser bom? Quantas pessoas já se perguntaram? Então eu achei isso muito interessante. Sim, e agora até vou mudar um pouco, eu queria que você desse uma dica, você que dá sempre bons conselhos, para essas pessoas que eu acredito que sempre tem aquela pessoa que está nos assistindo, sempre tem aquela pessoa que é um amigo, algum familiar que não está num dia bom, né? Aquela pessoa que às vezes não consegue passar uma lombada, um obstáculo por algum sentimento, alguma coisa que possa ser tão pequena que parece para ela que toma uma magnitude tão grande, vira uma bola de neve. O que a pessoa deve fazer, assim a priori, para aquele sentimento de eu não consigo, eu não posso? Talvez é ela que acorda de manhã querendo fazer alguma coisa mais simples que seja, ir numa academia. Ela fala assim, eu não consigo, eu não vou, e aquilo cria um bloqueio. O que ela deve fazer? Primeiro ponto é, se você passou por alguma situação difícil ultimamente, você vai precisar chorar o luto disso. Então vai lá e não fica segurando a emoção, vai lá e sente essa coisa ruim mesmo, não tem problema. Só que terminando disso, você fala, beleza, agora eu vou agir. Eu vou agir e vou fazer uma coisinha pequena que seja que vai me deixar mais perto daquilo. Se essa pessoa der um passinho, que pequenininho que seja mais perto, daqui 365 dias ela tá 365 passos mais perto. Então não é para ficar pensando na coisa enorme. Qual é o passinho pequenininho que você pode dar em direção àquilo hoje? Essa é a dica que eu dou. É verdade, falando sobre tempo, assim, a gente não vê, às vezes, a vida passar. A gente fica ali no piloto automático vivendo. Outro dia eu tive um pensamento quando minha filha nasceu. Vou fazer isso. E aí, essa semana que vem, ela faz 3 meses, eu falei, meu Deus, se eu tivesse feito aquele dia, eu já estaria fazendo há 3 meses. Então, assim, é muito importante a gente começar hoje. Teve uma médica que veio aqui que falou assim, o nosso corpo não sabe se é segunda, se é sábado, se é domingo. Começa o que você quer fazer, seja qual for, né, a atitude. Muitas vezes não é o exercício físico que o Gui falou, mas é sentar, planejar, é realmente desenhar, escrever seus sonhos, suas metas, tá ali com você, ter um tempo pra você, né? É exatamente isso. Exato, ou até mesmo falar com aquele amigo próximo seu com quem você brigou. Faça isso hoje, pega um WhatsApp, manda uma mensagem pra ele. Gabi, eu mesmo falei porque eu ia voltar a treinar, né, Vanessa? Quando meu filho nascesse, ele vai fazer 3 anos. Para, Guilherme, é hoje que você vai voltar a treinar, então. Doutora, pra quem quiser acompanhar esse sábado, horário 1h no SBT ou 1h05 no YouTube. 1h05? Porque daí dá tempo de a pessoa às vezes ligar a TV e falar, tem gente do Brasil inteiro que tá acompanhando, então aí é assim que a gente... E agora eu quero saber do Instagram de vocês e seu também, doutora. Fala um pouco. Pronto, meu Instagram pessoal. Sempre dou dicas nos stories, sempre dou também posts bem legais. É @VanessaCesnic, igual tudo tá juntinho. Ali. Tudo juntinho, igual tá na tela pronta lá. Aí, ó, pronto, @VanessaCesnic. E o do programa, @Vozes de Superação TV. Boa. E você falou sobre o feedback semana passada, que as pessoas estão comentando muito. Agora, se tiver alguma pessoa que quer contar a história, dá pra sugerir? Dá pra falar, olha, eu queria participar. Sim, dá pra colocar tanto a participação dela mesma, ou então sugerir alguém, olha, eu gostaria de ver a história do fulano de tal. Tá. É só me mandar uma mensagem inbox lá no Instagram do programa que a gente vai analisar, a produção do programa vai analisar tudo isso. Muito legal. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Quinta que vem, ó, daqui uma semaninha presente de novo. Fechado? A gente estar aqui. Obrigada. Gui, agora a gente vai